A estadia no clube e são marcados por ele, independentemente de poderem jogar em 3 ou 4. E o Chalana continua a ser um benfiquista. Em França não é nem Pequeno Genial, nem Cyrano de Bergerac. Agora, ou é Chalanix, pelas semelhanças físicas com um certo herói gaulês, ou Ari Vatanen, um célebre piloto de ralis pela velocidade que imprime ao jogo. No primeiro ano será campeão francês e semifinalista da Taça dos Campeões, mas constantes entorces e rupturas vão impedi-lo de jogar com regularidade. Chalana não confia no departamento médico do Bordeaux e volta e meia pede para ser tratado no Benfica. A audácia sai-lhe cara e o presidente passa a multá-lo de cada vez que fala no clube do coração. O Chalana era um jogador que em condições normais muito dificilmente, porque muitas vezes com uma simples simulação de corpo o Chalana tirava 2 jogadores simultaneamente da mesma jogada. E, portanto, era um jogador prodigioso desse ponto de vista. E, portanto, isso até na ótica do próprio adversário lhe criava algum embaraço. Quer dizer, um adversário que muitas vezes era, digamos, ludibriado de uma forma aparentemente infantil, era um adversário que tinha tendencialmente, digamos, razões, vamos dizer assim, para atacar o jogador de outra forma. E, portanto, ele acabou por sofrer lesões de reconhecida gravidade que têm muito a ver, julgo eu, com a forma como ele interpretava o jogo, a forma artística e absolutamente única como ele interpretava e exteriorizava lances únicos de futebol. 3 anos depois, Chalana está de regresso a Lisboa. A 17 de outubro de 87, o Benfica vence o Salgueiros por 2-0. Quando a poucos minutos do fim Chalana entra em campo, o estádio quase que vem abaixo. A Luz ama os seus heróis, sobretudo os que lhe são mais fiéis. Regressar no seu estádio, com o seu público ávido de o ver jogar de novo, depois de tantos azares a marcarem a sua carreira, é capaz de ser um dos factos mais importantes da sua vida de futebolista. Eu penso que sim. Este regresso foi, sem dúvida alguma, uma grande satisfação para mim. Sei lá, não há palavras para descrever aquilo que eu senti ontem no Estádio da Luz. E claro que vou trabalhar para que aqueles que depositaram confiança em mim, eu vou fazer tudo por tudo para que isso aconteça. Não tinha dúvidas de que o público do Benfica estava e esteve sempre consigo, mesmo nos momentos maus? Eu penso que depois da minha saída de há 3 anos houve um esquecimento, talvez, eu penso que houve um esquecimento. E claro, com este meu regresso as coisas modificaram um pouco e as pessoas estão todas ansiosas por me ver voltar a jogar e é isso que está a acontecer agora neste momento. A massa associativa do Benfica recebe o Chalana de braços abertos. Eu recordo-me que havia algumas dúvidas sobre se o jogador voltaria ao nível, sobretudo não por ele e pela forma como, pelo seu profissionalismo, que isso não estava em causa, mas sobretudo porque lhe tinha acontecido. Portanto, uma vez que vinha de Bordeaux e que em Bordeaux não tinha estado ao seu nível, o problema era saber em que termos é que ele depois no Benfica regressaria àquela forma. E digamos que desse ponto de vista ele voltou a um plano extraordinariamente aceitável e voltou a dar muitas alegrias aos benfiquistas e a produzir enormes exibições. Sim, eu tive esse privilégio de pegar o Chala, já acredito que seja na volta, né? Que ele teve no Bordeaux, foi na sua volta. Então tive o privilégio de trabalhar com os dois, o King como adjunto, né? E o Chalana. Dizem que é difícil manter relações de amor à distância, mas do topo do antigo terceiro anel ao relevado da Luz iam 100 longos metros e nem isso impediu esta história de paixão mútua e fielmente correspondida. O povo ia à Luz para ver Chalana jogar. Chalana jogava para o povo da Luz. Este troféu não está em exposição em nenhum museu do mundo. Está guardado no coração de Chalana e do povo que fez feliz. O Chalana conquistou rapidamente o terceiro anel, porque quando a bola chegava aos pés do Chalana era de prever que tudo era possível. Quer dizer, não havia impossíveis nos pés do Chalana. A maneira como pegava na bola, a maneira como avaliava o jogo, a maneira como, digamos, desenhava o lance, era qualquer coisa de fantástico. E portanto, era um jogador com um conjunto de soluções e uma técnica e um virtuosismo que o tornavam, digamos, uma peça à parte dentro do próprio espetáculo que era o futebol do Benfica. E portanto, desse ponto de vista, ele galvanizou, de facto, o terceiro anel. Sabe, estou-me a arrepiar agora das suas palavras.
mas sentia quando jogava do lado do terceiro anel, era o barulho que eles faziam, não é? O barulho, e aquilo dava-me mais força, mais nervo, porque eu jogava, quando eu percebi que era profissional, eu jogava para o público e tinha que agradar a eles, está a ver? Eu tinha que agradar, não era a mim, porque eu sou o mesmo, mas gostava que as pessoas saíssem do estádio contentes com o meu com o meu jogo. O segundo ciclo de Chalana no Benfica não podia ter o esplendor do primeiro. Já não é o jovem irreverente do início de carreira, mas um jogador maduro, apoquentado por lesões. Em todo o caso, Chalana cumpre mais 3 anos de águia ao peito e contribuiu para a conquista de um campeonato, uma supertaça e 2 prestações notáveis na Taça dos Campeões. Em 1988 e 1990, o Benfica regressa à decisão da Champions, mas ironia do destino, Chalana não participará em nenhuma das finais. Em 88 está lesionado. Em 90, Eriksen já não conta com ele. Na última jornada do campeonato 89-90, o Benfica vence o Belenenses por 1-0, mas é o fim de uma era. Chalana e Bento fazem o último jogo na Luz. Chalanix ainda jogará por Belenenses e Estrela da Amadora. Depois, arruma as botas. A esquerda e aquela outra que estava lá só para fazer o par. Penso que a minha carreira foi bonita, tenho boas recordações, foi pena, tenho esta fase final, vá lá, na parte final da minha carreira, que não estava nos meus pensamentos e nos pensamentos também das outras pessoas que me gostam de ver jogar futebol. É realmente triste ter lesões atrás de lesões, que nunca deixa o jogador, seja eu, seja outro jogador qualquer, corresponder ao seu máximo. Fernando Chalana não foi apenas um símbolo do Benfica, foi um histórico da seleção. Em novembro de 1976, e com apenas 17 anos, tornou-se o mais jovem jogador de sempre a vestir a camisola das esquinas. Foi decisivo no apuramento para o primeiro europeu da história da seleção, ao sofrer a grande penalidade de que resultaria a vitória frente à URSS em novembro de 83. Depois, no Euro 84, foi a estrela de uma equipa que só cairia nas meias finais e depois de luta intensa contra a futura campeã europeia. Em 86, falha a presença no Mundial do México, uma vez mais, vítima de lesão. Antes, no entanto, tinha sido figura preponderante no apuramento.
Eu devo confessar que há coisas que ficam míticas no futebol e que depois se decide, como ainda há relativamente pouco tempo vi, se decide que realmente foram erros abismais dos árbitros, como esse lance em que o Chalana terá voado desde quase a sua grande área até à grande área do adversário para fingir que provocava um penalti. Não penso nada disso. Eu penso que, eu recordo-me perfeitamente, estava no Estádio da Luz e vi esse lance, a velocidade do Chalana era uma coisa verdadeiramente fabulosa. Ele, quando nesse lance, quando viu que estava em frente à baliza, ele arrancou numa velocidade tal que realmente parecia claramente imparável. Eu não tenho a certeza se a altura em que o jogador soviético toca no Chalana é ligeiramente atrás da linha da grande área ou se é ligeiramente à frente da linha da grande área. Tenho a noção do sítio onde o Chalana foi ter e tenho a noção do sítio onde o árbitro estava. E tenho a ideia absolutamente clara de que qualquer árbitro do mundo naquele dia marcava aquela grande penalidade. Era impossível não a marcar. Mas que sinceramente não foi penalti, como todos nós sabemos. Mas o Chalana era artista a fazer isso. Aliás, o Chalana, quando levava... Havia dois jogadores que, na minha opinião, não vão aparecer. Era o Chalana e o Manuel Fernandes, que é agora treinador de Vitória. Com a bola colada ao pé, quando entrava dentro da grande área, o golo ao penal. Escolha. Mas eram mesmo artistas naquilo, porque eles sabiam muito bem fazer aquilo. Eu acho que o Chalana foi dos jogadores, aliás, o Chalana fintava a passe, não precisava de correr. O Chalana era um homem que às vezes nem sequer fintava, abanava o corpo para um lado e para o outro e os defesas abriam e ele passava por meio deles, porque o Chalana era um artista mesmo da bola. Eu, com o pé esquerdo, só me lembro de ver um jogador como o Chalana. Um homem chamado Bruno Conte, jogava no Roma. Acho que com o pé esquerdo não vai parecer. Está bem que agora temos o Messi, mas os tempos também são outros. E não vamos por aí, mas daquele tempo só o Bruno Conte é que se podia jogar a bola com ele. O Jordão a jogar muito bem, o Chalana, aquela fase final do jogo em que nós deixámos que a França nos marcasse, aquela arte de jogar muito bem do Platini, não é? Mas nós merecemos ter ganho aquele jogo. Acho que enfraquecemos um bocado no final, deixámos levar algum stress, algum medo porque tínhamos tudo para ter ganho aquele jogo. Foi uma pena, foi das minhas maiores tristezas no futebol, foi esse jogo, por acaso. Ao longo dos anos, têm servido o Benfica futebolistas notáveis oriundos do Brasil, de África, da Suécia. Mas um dos mais ricos viveiros da Luz fica bem mais próximo, o Barreiro. Da mesma cidade de onde já tinham chegado José Augusto ou Adolfo, veio nos anos 70 e 80 uma fabulosa galeria de atletas. Bento, Carlos Manuel, Diamantino, Nunes, Frederico, Zé Luís, Oliveira, Neno e, é claro, Fernando Chalana. Bento emprestava a carrinha que todos os dias transportava meia seleção nacional da Margem Sul para o Estádio da Luz. Mais importante que serem grandes jogadores, eram grandes amigos e isso refletia-se em campo. Chalana veio na altura do Barreirense, com 14 anos para o Benfica, e o Chalana, quando cheguei ao Benfica, já o Chalana lá estava como jogador. E eu praticamente também, eu vivia no Barreiro na altura, perto do Chalana, e praticamente diariamente nós vínhamos para o treino, regressávamos, quer dizer, fizemos aquilo nas camadas jovens 3 anos, depois fizemos mais 2 anos de sénior. Depois o Bento também na altura também morava no Barreiro e começámos a vir com o Bento. O Bento era a pessoa na altura que tinha carro e então conseguimos com que diariamente pagávamos alguma coisinha na altura para ajudar o gasóleo e vínhamos do Barreiro praticamente todos os dias de carro com o Bento. Comecei eu primeiro com o Chalana e o Bento. Depois apareceu o Neno, apareceu o Nunes, o Oliveira, o Frederico, quer dizer, na altura, isto já estou a falar nos anos 80, 81, no Barreiro, ou seja, Barreiro, Moita, Sarilhos, nessa altura, o Benfica, a primeira equipa do Benfica, tinha 8 jogadores dessa zona. Era um grupo muito alargado de futebolistas do Barreiro, onde o Benfica foi ali descobrir jogadores de craveira mundial. Realmente aquela união que depois se transportava para dentro do campo.
que se calhar fazia alguma confusão